Meu Deus, que responsabilidade, que alegria a gente poder estar aqui. Eu estava ali enquanto estava nesse momento de adoração. O Tico lançou uma palavra, eu já peguei. Ele falou que era para convidar e eu fiz esse convite online. E tem gente fora daqui de Bom Jesus que está assistindo esse culto ao vivo e vai receber essa palavra fora desse lugar. E é para isso que a gente paga a internet. É para isso que a gente entende que essa palavra ela tem que cair em outra terra para que outras pessoas sejam alcançadas. Nessa noite eu vou trazer uma mensagem que não é que ela é uma continuidade. O tema é muito parecido. Há bem pouco tempo eu preguei uma mensagem aqui cujo nome era Escale a Sua Montanha. E Deus marcou a vida de muita gente nessa palavra. E eu senti nessa noite de trazer Escale a Sua Montanha número 2. E esse é o tema que eu quero trazer para você que está aqui hoje comigo. Preste bastante atenção, porque isso tem a ver totalmente com a sua vida. Eu não sei exatamente em que fase você está da tua escalada espiritual. Se eu tivesse que hoje bater um papo com você, se hoje eu tivesse que fazer um discipulado 1 a 1 contigo, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer para aquelas pessoas que eu discipulo é: em que nível espiritual você está agora? Porque cada pessoa, ela é única. E cada pessoa está vivendo um nível de espiritualidade na vida. Se eu pudesse agora fazer uma enquete aqui com vocês, nem todo mundo estaria no mesmo nível. Tem gente aqui que está começando. Então a pessoa tem um nível de filhinho. Tem gente que amadureceu um pouco mais e está um nível de jovem. E tem gente que, independente do tempo de igreja, às vezes a pessoa está num nível de profundidade com Deus tão grande que pode ser chamado de pai espiritual. Há 3 níveis de espiritualidade: filhinho, jovem, pai. Mas a verdade é que o que acontece às vezes na vida do cristão é que você começa a subir a montanha e no meio da montanha você sabe que nada é linear, nada é reto. Seria muito bom, né, Eloy? Se tudo fosse muito fácil, a gente pegar daqui, começar a subir e chegou ali, mas não é assim. Não é assim que funciona na nossa vida espiritual, porque a vida ela é feita de obstáculos. E esses obstáculos ele vem para todo mundo. E às vezes você que lá atrás, de repente estava num nível muito bom, de repente por uma situação que aconteceu contigo na tua vida, você, sem perceber, você começou a retroceder. Tem muito crente que retrocede. Você deve conhecer isso, você deve conhecer pessoas que estavam, sabe, muito bem na sua espiritualidade. E eu acho que uma das coisas mais frustrantes que tem para nós é quando você coloca a expectativa numa pessoa e aquela pessoa que estava voando, daqui a pouco ela desmorona tudo e daqui a pouco está voltando e a coisa parece que meio que está começando do zero. E aí a grande questão é, puxa, será que você tem tido fôlego e ânimo para recomeçar? Às vezes a pessoa ela acha que ela vai numa, vou usar essa expressão aqui, tá? De repente a pessoa está achando que ela vai numa vezada só. Aí que ela vai começar, daqui a pouco, pô, uau, estou aqui em cima, vou cravar minha bandeira nesse monte e eu vou tirar uma foto dizendo, uau, cheguei. Só que não é assim. E existe um personagem da Bíblia que eu quero te mostrar, que na minha opinião ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. O nome desse cara era Elias. E pensa num homem que tinha intimidade com Deus. A vida desse homem, ela teve tanta expressividade que, só para você ter uma ideia, quando Jesus está no Monte da Transfiguração,
duas pessoas aparecem espiritualmente naquela cena. O primeiro deles é Moisés. E o segundo que aparece naquela cena é Elias. Tamanha é a importância desse profeta do Antigo Testamento. E olha que coisa interessante, talvez você não saiba disso, mas lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, tem um momento que Deus fala que existem nos portais do céu duas fiéis testemunhas. Você já pode imaginar que uma dessas pessoas é Elias o profeta. Então, só para você ter uma ideia, Elias, ele tinha uma autoridade tão forte com Deus, ele tinha uma intimidade tão forte com Deus, só que um dia, na sua caminhada espiritual, ele foi desafiado. E eu não sei se você já passou por isso. Talvez você tenha achado estranho, né? A pastora dizendo aqui que a gente também foi restaurado, né? Que fulana foi restaurado, o outro foi... Porque a gente também passa luta. A gente como casal, a gente como líder, a gente como pastores, não há uma blindagem, nós não vivemos numa bolha. Eu e ela, nós não vivemos numa bolha, nós vivemos no mundo real, de desafios reais, com problemas reais, com opressões reais, e nós também somos desafiados como pais, como maridos, como pastores, como líderes, como mentores. Mas tudo isso eu tiro hoje para a minha vida, com esses 19 anos de ministério, eu entendi que tudo isso já não é mais para mim obstáculo. Eu não encaro isso como obstáculo. Eu encaro como etapas. E é bem diferente você encarar os problemas da vida não como obstáculos, mas como etapa. Qual é a diferença? A diferença é para onde você está olhando a sua meta. Quando a sua meta ela está focalizada em você, tudo que você tem que passar é obstáculo. Você tropeçou, você vai parar. E é por isso que muita gente desiste de uma maneira muito rápida dos seus sonhos, das suas metas, dos seus projetos de vida. Por quê? Porque está encarando tudo como obstáculo. Agora eu encaro hoje tudo como etapa. Por quê? Porque se naquela etapa eu tropeçar e cair, eu vou recomeçar. E aí você vai continuar aprendendo no jogo da vida. A vida, ela de fato, ela está girando, a sua vida está girando. Só que em torno da sua vida existem grandes desafios. E eu peguei um momento muito interessante da vida desse profeta, que ele foi desafiado. E ele foi desafiado na sua fé. Ele foi desafiado na sua espiritualidade. Desafiaram no Deus que ele acreditava. Eu não sei se você já viveu isso, mas as pessoas, às vezes, olharem para a sua vida e dizer o seguinte: ué, tu não é crente? E como é que tu está passando por isso? Ué, tu não é lá daquela igreja? Ué, você não fez encontro com Deus? E por que a sua vida está assim? É porque as pessoas de fora, elas não compreendem muitas coisas no campo da espiritualidade. Mas você que está vivendo a situação, que é completamente diferente daqueles que estão do lado de fora, o seu olhar ele tem que ser espiritual. Porque o olhar de quem está lá fora não é espiritual, é carnal. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos chama para andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Você está vendo aqui que eu estou de óculos e eu estou vendo o mundo por lente. Se eu tirar isso aqui, a minha visão ela fica comprometida.
a mesma coisa a sua espiritualidade. No momento que você é regenerado no Espírito, no momento que você é convertido pelo poder de Deus, no momento que você recebe um novo coração, no mundo espiritual você recebe uma lente nova para poder enxergar a vida, não mais como você via a vida. E é por isso que tem muita gente que está lá fora, que tem olhos abertos, mas estão cegos. Por quê? Porque eles não estão enxergando um palmo na frente do nariz naquilo que se refere ao mundo espiritual. Normalmente as pessoas lá fora, elas só vão parar para pensar em mundo espiritual quando elas estão sofrendo. Quando vem um problema na família, quando vem a escassez, quando vem a doença, quando vem um divórcio, quando vem uma dor muito aguda, quando vem um problema, aí a pessoa se lembra de que existe um poder superior, de que existe um mundo sobrenatural, e aí nesse momento essa pessoa então, ela vai parar para pensar em mundo espiritual. E como o tema dessa mensagem é Escale essa montanha número 2, hoje eu vou te chamar para você de fato preparar a sua mochila, para você preparar os seus equipamentos, para você se preparar psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que a partir da experiência de Elias, você possa tirar lições reais para a sua vida, assim que você sair daqui. Porque de repente você está aqui, mas de repente você é a mulher e tem um marido em casa que é abusador, ele é violento. De repente você vai sair daqui e amanhã você está desempregado, você não sabe o que fazer e é um desafio. De repente você cuida de alguém que está dentro da sua casa que é enfermo e essa é uma realidade que muitas pessoas passam. Então eu vou, dentro da medida do possível, te ajudar a escalar a montanha. Agora, acredita no que eu vou te falar. Eu não tenho como escalar a montanha por ninguém. Porque cada um escala a sua própria montanha. Eu não posso. E aí vem uma grande questão. Se só você pode escalar a sua montanha, então o escalar a montanha depende 100% daquilo que você é agora. Então eu vou ler uma passagem de alguns trechos do Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis. O capítulo é o de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E eu vou ler a partir do verso 20. Ou melhor, 19. E eu vou dando algumas paradas, eu vou aplicar isso para a sua vida. Porque pegar a Bíblia e apenas ler, sem isso fazer sentido para você hoje, isso não vai mudar a sua história. Agora, se você fizer essa conexão espiritual e pensar o seguinte, bom, isso tem a ver com a minha vida. Você vai crescer espiritualmente hoje. A Bíblia diz assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 19. Quem achou, diga achei. Vamos ler juntos, preste atenção. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, diga Carmelo. No Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, diga Monte Carmelo. Verso 21, leiam todos comigo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo fez o quê? Nada lhe respondeu. Não tem nada pior que você falar com a pessoa, ela te deixar no vácuo. Não é verdade? Você está falando com a pessoa, às vezes você está falando com o teu pai, com o teu marido, com a tua esposa, aí você fala um negócio, a pessoa se fez de surda.
E aí, amor, vamos passear? É a mesma coisa, você já viu quando a mulher vai escolher a roupa? Ela pega duas peças. Ela já tem uma peça que ela quer na cabeça, mas ela pergunta assim: amor, qual que você acha que eu devo levar? Normalmente você escolhe a que ela não quer. É um negócio esquisito, não é verdade? Aí você fala assim: eu gostei dessa. Fala: então tá bom, eu vou levar essa. A pergunta é: então para que me perguntou? Né? Se você já tinha uma convicção na cabeça. Então, diante daquela cena, essa cena ela acontece numa montanha, fala numa montanha. Por isso que a mensagem de hoje é: escale a sua montanha número 2. É interessante essa coisa de monte e de montanha no Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés foi ter um encontro com Deus, ele teve que escalar a montanha. Como é que era o nome dessa montanha? Como é que era o nome da montanha que Moisés teve que escalar para Deus falar com ele? Como é que era o nome? Monte Horebe, ou tem outro nome? Hã? Não entendi. Tira o negócio que eu não vi. Monte Sinai. É o mesmo nome com, ok? Monte Horebe é monte de Deus e Monte Sinai é a mesma coisa, estão falando a mesma coisa. O interessante é que Deus chamou ele para um monte, tipo assim, ó, sobe aqui que a gente vai ter uma intimidade, um momento sério. Interessante, você quer ver que outra coisa que acontece no monte, quando Josué, ele já está velho, e ele vai entregar um monte como herança para Caleb. Lembra que o povo saiu, só sobrou Josué e Caleb? Caleb estava velhinho, sabe o que Josué deu para ele de herança? Deu um monte. E esse monte que ele recebeu como herança, exatamente ali naquela terra, Deus se manifestou. Se eu não estou enganado, é Monte Gerizim. Falou assim, ó, a tua herança é esse monte. Então o monte, ele tem uma simbologia de trajetória, ele tem uma simbologia de conquista, mas nesse caso aqui, tem um monte que é interessante, o nome desse monte se chama Carmelo. E a palavra Carmelo vem de Carmel. E olha que interessante, a palavra Carmelo significa campo fértil. Carmelo significa jardim. Jardim e campo fértil. Então significa que esse lugar, que era um lugar de coisas boas, teve um desafio. E o que de imediato eu tiro para a minha vida? Não é pelo fato de onde você está vivendo, ou aquilo que você está sonhando, seja um campo fértil, seja um Carmelo, isso não vai te isentar de ter problemas e desafios. Aí sabe o que aconteceu? Elias, ele foi desafiado por um monte de gente. Pensa comigo. Uma coisa é você chamar uma pessoa para te desafiar. Outra coisa são 2 pessoas. Outra coisa são 10 pessoas para te desafiar. O negócio já fica estreito quando bater 50 pessoas para te desafiar. Só que nesse caso aqui, eu quero que você mergulhe nessa cena. Elias sozinho, ele chamou para um desafio espiritual 450 profetas do time do inimigo, de Baal, que era um demônio, né? Você sabe que está ligada à cultura dos cananeus, e eu não sei se você sabe disso. 2 coisas que eram pontuais para o culto de Baal. Primeiro, perversão sexual de tudo que é natureza. E segundo, o sacrifício de crianças.
Então, tudo que estava ligado a Baal estava ligado à perversão sexual e estava ligado à execução de crianças vivas. Então, só para tu ter uma ideia do nível da coisa que ele estava sendo desafiado. E no verso 19 também está dizendo que além dos 450 profetas de Baal, tinham mais 400 profetas do poste ídolo. O que era o poste ídolo? O poste ídolo era um totem, imagina um poste, obviamente, poste ídolo, e ali eles colocavam oferendas para falsos deuses. Então é o seguinte, o que eu quero trazer para a sua vida? Talvez você pense assim, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Presta atenção agora. Hoje, não existem mais do lado de fora nem os profetas de Baal, nem os postes ídolos. Só que você tem que pensar o seguinte, hoje, esses inimigos, esses problemas, esses desafios, essas adversidades, muitas vezes, elas não estão do lado de fora de você, mas elas estão dentro de você. Eu tenho visto muito crente morrer na mente. Eu tenho visto muito crente morrer dentro da sua própria cabeça. Sabe por quê? Você é aquilo que você cultiva no teu pensamento. A gente está vendo que Elias aqui, ele foi desafiado numa guerra, numa batalha espiritual, externamente. Agora ele estava ali, ele mandou colocar que os profetas de Baal fizessem ali a oferenda dele, e ele disse, ele deu um código muito forte no mundo espiritual. Olha o que a Bíblia diz aí, versículo de número 24. No momento que ele chamou todo mundo para o desafio espiritual, olha o que ele falou. Ele colocou uma regra. Ele disse assim, então, invocai o nome do vosso Deus, com letra minúscula, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, olha isso, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Pensa nisso. Quem está ali, está tudo misturado. Eu vou usar a nossa linguagem de hoje, tá bom? Para você entender. Ali é o seguinte, era o pessoal da igreja e o povo do mundo. Só que o povo da igreja era um cara só. Era só você. Era só você contra todos os problemas do mundo. Eu estou fazendo isso como uma metáfora, como uma alegoria para você entender que hoje, esse profeta aqui que está enfrentando Deus e o mundo, é você. É você que quando sai ali para o lado de fora, e amanhã você tem que trabalhar, estudar, produzir, sonhar, viver, é isso que vai chegar para você. De repente você chegou aqui, você está aqui, isso acontece sempre. Às vezes você está de corpo presente aqui, mas a tua mente está lá no teu problema. Porque você não consegue desplugar daquilo que está te desafiando do lado de fora. E nesse caso aqui, a gente tem algumas lições muito práticas. E a primeira delas é a seguinte: de que adianta andar com Deus e abraçar a fé cristã sem entender que isso sempre será um campo de batalha contra aqueles que amam o pecado e uma vida de iniquidade? E aqui eu quero tocar num ponto, eu vou te dar um spoiler de um sermão que eu estou preparando. Eu quero dizer o seguinte: a guerra cultural está declarada. Hoje não existem mais profetas de Baal. Hoje esses profetas, eles vão se manifestar de forma diferente. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A minha filha me ligou lá de fora e falou: papai, você que está aí com o instituto e tal, eu quero te convidar hoje para a maior febre hoje que está rolando nos Estados Unidos, que se chama Clubhouse. E eu perguntei, minha filha, o que é isso?
pai, Clubhouse está bombando aqui no Brasil. Clubhouse é uma nova rede social que você só pode entrar nesse local convidado. E sendo convidado, você pode entrar numa sala onde as pessoas vão debater ideias. E todo mundo pode falar. Nessa sala tem um moderador, tem alguém que fala, o outro que deixa o outro falar, mas todo mundo pode dar a sua opinião. Só que ninguém quer saber se tu é formado, pós-graduado, se você é leigo. O que importa é que você tem uma opinião para dar. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo o seguinte, se isso em menos de um ano já explodiu na América, eu estou lá, eu já estou dentro do Clubhouse, eu entrei, eu fiz questão de entrar para ver, e ali eles discutem tudo com todos, ao vivo, e você escuta somente o áudio das pessoas, e você vai entender que hoje, a igreja, você que está aqui, você, os seus filhos, sabe o seu filho que é adolescente que pega celular? Ele com certeza, se não entrou, vai entrar para o Clubhouse. E há uma guerra cultural declarada contra a igreja, porque hoje você é o Elias dessa geração. Mas o mundo, a cultura do mundo, a cultura de desconstrução de tudo que é de Deus, ela vai bater na tua porta. Existem hoje grandes desafios, e eu não sou contra a tecnologia, não sou contra as redes sociais, só que você tem que entender o seguinte, se você não souber entender qual é a igreja do próximo nível, você vai estar completamente perdido. Sabe por quê? Porque hoje, a grande maioria, se não a totalidade da mídia que está aí do lado de fora, ela está contaminada aí fora para mudar aqui a sua mentalidade. Por exemplo, eu cliquei aqui agora, e eu estou abrindo aqui, não sei se dá para dar um foco, aqui ó. Muita facilidade de ter pro bono. Se eu pudesse, eu saía dando isso para todo mundo, fazendo todo. Mas eu preciso me vender, Paulo. Mas isso não se mantém, não. Tudo é filantrópico, né? Isso. O que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que nesse exato momento, existem uma série de salas onde as pessoas estão em tempo real discutindo um monte de assuntos e daqui a pouco é você. E por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando que a igreja do futuro ela não será, ela já é. E se você não entender que você vai ser desafiado pelos profetas de Baal hoje, você será engolido. Por isso que para você subir a sua montanha, acredita no que eu vou te dizer, você vai ter que ter a preparação correta, as ferramentas corretas, a linguagem correta e uma ideia muito estruturada daquilo que você crê. Por exemplo, se alguém chegasse hoje para você e fosse com você debater a ideologia de gênero, o que você diria à luz da palavra de Deus? Hoje os profetas de Baal, eles vão te chamar para o desafio ideológico. Hoje os profetas de Baal, eles vão te chamar para um desafio de mentalidade. E sabe o que acontece hoje? A gente vai ver que a televisão brasileira ela é apodrecida. E a gente vai ver que muitos canais da televisão fechada também estão apodrecidos. Tudo em questão de ideias. E por que eu estou te falando isso? É que, de repente, você sai daqui, aí você vai lá para a tua repartição, e tem um monte de gente dizendo o seguinte, não, se o teu casamento não estiver legal, dá um chute nele. Dá um chute nela. Ah, se o seu filho está assim, o seu filho está fumando maconha, isso é normal, isso aí é uma erva. Isso aí é para relaxar, isso é uma ideia. Não, teu filho não quer trabalhar não, ele está com 35 anos dentro de casa, sem fazer nada, acordando meio-dia, tomando Nescau. Não, está tranquilo, isso é assim mesmo. Tudo isso que eu estou te falando, são coisas reais, desse mundo real,
de gente que hoje está vivendo cheio de mimimi, cheio de vitimismo, e as pessoas simplesmente estão vivendo vidas completamente medíocres. Agora, sabe como é que elas foram engolidas? Através desse desafio aqui. Por quê? Porque a pessoa chegou aqui e ela começou muito bem. Eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Ela chegou aqui e ela começou muito bem. Ela levantou a mão para Jesus. Só que essa pessoa não sabe nada ainda de mundo espiritual. É um bebê. Está começando na vida espiritual. Não sabe, se eu chegar e falar assim, abre em Oséias, abre em Malaquias, abre em 2 Timóteo, a pessoa não sabe manusear a palavra. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela não tem raiz. Ela ainda não está preparada. Você vai ter que se preparar para encarar esse mundo doido que está aí. Porque os profetas de Baal, eles estão nas universidades, eles estão no colégio federal, eles estão nas escolas públicas particulares, eles estão na fila do banco, e eles vão dizer para você que aquilo que você acredita é uma grande palhaçada, que você está perdendo o seu tempo, que afinal, esse negócio de fazer sexo só no casamento, isso é coisa de gente atrasada, isso é tabu, isso é uma bobeira. Então, percebe que hoje o grande desafio que você vai ter para escalar a sua montanha vai ser na sua mente. E se a sua mente, se você é uma pessoa que tem muito mais pensamentos negativos ao teu próprio respeito, você pode ter certeza, você não vai aguentar ficar aqui. Eu estou te falando algo de uma profundidade tão grande, que é por isso que eu tenho visto que a igreja de hoje, não é só aqui não, pode ir aqui, pode ir lá na igreja do pastor Isaac, pode ir lá na igreja do pastor Fábio. Nós estamos vivendo um negócio tão louco, o negócio de igreja hoje, que com a mesma velocidade que a pessoa entra, é a mesma velocidade que a pessoa sai. E aí eu tenho me perguntado, por quê? Sabe por quê? Porque a pessoa não tem ainda uma identidade espiritual firmada. Elias encarou os profetas de Baal e ele chamou todo mundo para briga, sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. E eu quero dizer para você nessa noite, você sabe realmente o Deus que você serve? Você sabe do tamanho do poder dele? Do tamanho do nome dele, do tamanho da glória dele, você entende do poder dos anjos, você entende de cura interior, você entende de libertação. Então eu acho que se você está aqui hoje nessa noite de experiências com Deus e você quer subir a sua montanha, eu acho, e se eu tivesse no seu lugar, a primeira coisa que eu faria era estar aqui na escola teológica. A segunda coisa que eu faria era estar direto numa célula pedindo para ser discipulado. Se eu pegar as 3 primeiras lições do discipulado 1 a 1, com muita gente que está aqui, talvez essas pessoas tremam na base. Primeira lição, por que o mundo está um caos? Segundo, arrependimento, a chave de reconciliação com Deus. E terceiro lugar, a certeza da salvação. Talvez se eu fizer uma enquete aqui com você, perguntar realmente se você hoje, você tem 100% de certeza da sua salvação? O que você falaria? Só que o que está acontecendo ali do lado de fora, essas pessoas que estão ali do lado de fora, que elas estão mergulhadas nessa cultura que está aí, essas pessoas, elas são suas amigas, eles são seus colegas, são as pessoas que trabalham com você, são as pessoas que estão envolvidas com você, são pessoas de repente da sua própria família, e essas pessoas vão te desafiar e dizer o seguinte, larga essa montanha, abandona, esse negócio aí para encher bolso de pastor, isso aí, pastor é tudo ladrão, pastor está ali para te manipular, sabe por quê? Porque é a imagem que se vende de fora para dentro da igreja. E tem muita gente, por esses dias, eu não vou dizer o nome da pessoa, eu me encontrei com uma pessoa em família, e, sinceramente, do tempo que a gente sentou para comer junto,
essa pessoa ficou 95% do tempo falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando e dizendo que igreja é um comércio, que tudo virou comércio, que pastor é tudo safado, que igreja não tem igreja mais genuína, que não sei o que, não sei o que. Lá pelas tantas eu olhei e chamei essa pessoa e falei, deixa eu te falar um negócio aqui, presta atenção. Por que você está tão amarga? Por que você está tão ferida? E a pessoa começou a dizer daquilo que ela foi desafiada e engolida. Não é porque você teve um problema na sua vida que você vai abandonar a montanha. Às vezes eu vejo isso em relação, sabe o quê? Em relação ao teu sonho. Tem gente que está largando o sonho por uma coisa tão banal. Às vezes você encarou o primeiro desafio, às vezes você encarou a primeira adversidade e você de repente falou assim, quer saber? Eu não quero mais esse negócio não. E você estava tão perto da sua conquista, faltava um pouco mais de consistência, faltava um pouco mais de perseverança para que você pudesse subir e chegar exatamente aonde você quer, mas você abandonou, sabe por quê? Porque você morreu na mente. E quando você morre na mente, alguém vai ocupar um lugar que não deveria. Então pega a visão comigo aqui. Eu vejo que Elias, quando ele chamou esse povo para o desafio, é a mesma coisa você. E eu quero perguntar para você hoje. Quem são? Seja honesto. Quem são hoje os seus profetas de Baal? Que a vida vai vir com desafios e provas e testes. E eles vão desafiar a tua fé. E eu já te falei, hoje, sabe essa vozinha? Que enquanto eu estou falando aqui, tem uma vozinha na sua cabeça aí. Não adianta dizer que não tem, porque tem. E cada um tem um filtro interno. A maneira como você está interpretando o que eu estou te dizendo é a maneira como o seu comportamento vai reagir. Se isso encaixar com aquilo que você está entendendo, essa palavra vai vir como uma luva para você. Ou de repente essa palavra vai vir como um espinho para você. Vai dizer, eu não quero isso, eu estou rejeitando. Por quê? Porque dentro de você isso está bloqueado, está travado. Então você precisa entender o que está sendo entregue aqui da parte de Deus. E a quarta lição é que Deus quer estabelecer um altar que está em ruína. Olha, isso é forte, hein? Vê o versículo de número 30, coloca para mim, por favor. Ele está falando isso para o povo crente. Ele diz assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Olha como isso é forte, minha filha. Pega essa visão. Não adianta, presta atenção no que eu vou te dizer que tem a ver com a tua vida. Não adianta você querer entregar uma coisa para o mundo se dentro da sua própria casa o teu altar está em ruínas. Primeiro, você vai ter que aprender a se amar. Primeiro, você vai ter que aprender a receber o perdão de Deus. Primeiro, o primeiro vaso, o primeiro local onde o azeite tem que ser derramado é dentro de você. O primeiro local onde tem que ter a alegria do Espírito Santo é em você. O primeiro local onde tem que ter fruto do Espírito Santo é em você. Primeiro tudo é em você. Por quê? Porque se primeiro atingir em você, vai transbordar na sua família. Na sua família vai transbordar na sua casa. Na sua casa vai transbordar no seu trabalho. E do seu trabalho vai atingir o mundo. Não me venha com essa de que você vai ganhar a África para Jesus, se dentro de casa você perdeu todo mundo. O primeiro local que você tem que transbordar de Deus não é aqui. É lá dentro da sua casa, é dentro do seu eu interior. Olha o que a Bíblia diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não tem amor próprio, como você vai amar alguém lá fora? O primeiro local de você desenvolver o amor é dentro de você.
Porque se dentro de você só tem mágoa, raiva, ódio, ressentimento, desafeto, uma pessoa fria, parece um bloco de gelo, se isso não atingiu você, acredita no que eu vou te dizer, você não vai atingir ninguém. Pode parecer uma palavra dura, pode ser uma palavra agressiva, mas não é. Não adianta você querer a transformação de bom Jesus, se dentro de você nada mudou. O primeiro local que a transformação tem que acontecer é dentro de você. E é por isso que Elias foi para esse desafio. Sabe por quê? Porque naquele momento ele estava cheio de Deus. Ele chamou todo mundo e falou assim, ó, pode fazer aqui, ó. Pode fazer o que vocês quiserem aí. E começa a gritar para Baal, ver se ele está dormindo. E os camaradas começaram a gritar e nada acontecendo. E está Elias quieto lá. Graças a Deus pela chuva. Ó, olha para cá. Depois que estava tudo lá, não acontecendo, ele falou assim, e aí, terminaram? Terminou. Agora é o seguinte, eu vou provar para você que agora quem é Deus. E Elias, ele invoca o Deus do céu. Ele restaurou o altar. Sabe o que aconteceu? O fogo desceu. Sabe o que eu tiro de lição disso? Meu Deus, primeiro tu restaura o altar. Primeiro tu deixa o teu vaso preparado para receber o azeite. Primeiro você se ama, primeiro você toma uma postura, primeiro você toma uma decisão pessoal, primeiro você recebe para você, e quando você estiver lotado de Deus, aí é só você fazer assim, meu Deus, a cura já chegou. Quem está comigo dá um glória a Deus. Meu irmão, primeiro as transformações têm que acontecer na sua vida. Primeiro o evangelho tem que ser a chave que muda a sua mente. Primeiro o poder da graça de Deus tem que penetrar dentro de você, para depois os de fora, o filho, papagaio, periquito, interessa quem, primeiro o impacto. O primeiro a ser impactado é você. E quando esse impacto vier, aí meu amigo, você não vai ter, olha para cá, esquece lá fora. Você não vai ter crise de identidade. Tem muita gente que está com crise de identidade. E eu quero ir para o final. Eu vou dizer para você o seguinte. Você não é escravo. Talvez você não tenha dimensão muito do que eu estou te falando, mas eu vou dizer para você. No mundo espiritual, você é livre. Você é comprado. O sacrifício foi pago. Então o que eu quero dizer? O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer para você, eu vou pegar aqui, que é para você entender. No mundo espiritual você tem uma identidade, filho. No mundo espiritual você tem uma identidade. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Na sua identidade no mundo espiritual ninguém pode tocar, pode olhar, pode apontar, pode acusar, vai dizer, esse aqui está selado com o sangue. Essa aqui está batizada com fogo. Esse aqui ninguém toca, porque na identidade dele, dela, está o nome e o sangue de Jesus de Nazaré. E foi isso que Elias entendeu. Ele falou, Deus, esse povo tudo mentiroso aqui, esse povo que não entende nada de nada, eles não sabem quem é o Senhor. Agora eu vou dizer, Senhor, eu sou o teu servo Elias, manda fogo do céu nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? O fogo do céu veio, ó, desceu. Aplica isso para a sua vida. Pega isso para a sua vida. Vai dizer o seguinte, você vai acordar amanhã de manhã e você não vai levantar como um derrotado. Você vai levantar como um filho de Deus. Vai dizer assim,
Hoje eu estou saindo, não é com pé direito, não é com galho de arruda, não é com trevo de 4 folhas, não é fazendo mandinga, não é fazendo simpatia. Eu estou indo porque eu sou filho do Deus vivo e o meu Deus está na minha frente. O Deus que eu sirvo é todo poderoso. Aí você faz o seguinte: você guarda e vai. Você guarda e vai viver tudo aquilo que você tem para viver. Aí sabe o que vai acontecer? E eu termino aqui. Quando você menos esperar, você vai dizer assim: ih, subi a montanha. Ih, cheguei. Ih, eu estou aqui. Ih, a recompensa veio. E a recompensa chegou. Sabe por quê? Porque você tomou um posicionamento no mundo espiritual. Para quem quer tomar uma posição no mundo espiritual, hoje é só se colocar de pé.